As mulheres não gostam do que não podem controlar. E por isso, no começo, muitas detestam os homens Sigma. Não é porque eles são rudes, nem porque são frios. É porque simplesmente não precisam delas. E isso as desconcerta. Ele entra em um lugar e, sem dizer uma palavra, muda a energia. Não sorri por educação, não tenta impressionar. Ele apenas está ali, presente, firme, impossível de explicar. E isso as confunde, as frustra, as intriga. Enquanto os alfas gritam por atenção e os betas se arrastam por afeto, o Sigma não joga, não se submete, não compete. Ele observa e age quando quer. E esse silêncio, esse desapego, esse poder invisível, ativa algo nelas que elas não sabem como lidar. Primeiro o rejeitam, depois o desejam, mas aí já é tarde demais. Hoje você vai descobrir as 6 razões pelas quais uma mulher pode odiar um Sigma no começo. E por que essas mesmas razões ficam ecoando na mente dela por muito tempo. Fique até o final, porque depois de entender isso, você nunca mais verá os relacionamentos da mesma forma. Razão 1. Eles não correm atrás, e isso faz com que elas se sintam rejeitadas. Quando uma mulher cruza o caminho de um homem Sigma, ela espera uma reação imediata, uma mensagem, um sinal, uma tentativa de conquista. Mas nada acontece. Ele olha, talvez sorria, mas não insiste. Não pede o número dela, não tenta impressionar. E nesse silêncio, começa o caos interno. Ela está acostumada com o jogo, com aquela dança em que o homem demonstra interesse, mesmo sem sentir de verdade. Mas com o Sigma não tem jogo, não tem estratégia, só autenticidade brutal. Porque o Sigma não joga de correr atrás. Ele não persegue nada, muito menos alguém que ainda não mostrou o valor real. Para ele, conexão não se implora. Ou acontece, ou não acontece. E se não flui naturalmente, ele não força. Mas na cabeça de muitas mulheres, essa ausência de atenção vira uma pergunta dolorosa. O que ele tem, que não sente necessidade de me procurar? A mente feminina, treinada para decifrar sinais emocionais, fica sem roteiro. Ela não consegue ler, nem prever. E isso faz com que se sinta rejeitada, mesmo que ele não tenha feito absolutamente nada. E aí vem a virada. O que parecia desinteresse no início, com o tempo vira uma pergunta persistente. Por que me afetou tanto alguém que nunca me procurou? O que dói não é a rejeição, é não ter feito parte do mundo dele. E isso continua ecoando, mesmo depois que ele já foi embora. Razão 2. Somem ao primeiro sinal de manipulação. Tudo parece ir bem, boa conversa, conexão, talvez uma faísca no ar, mas então algo muda. Um comentário disfarçado de brincadeira, um gesto que parece inocente, mas não é. Ela nem percebe, ele percebe. Enquanto outros homens toleram sinais confusos, o Sigma não. Não por impulsividade, mas por experiência. Ele já passou por guerras emocionais demais para não reconhecer um padrão perigoso. E quando ele enxerga esse padrão, ele não confronta, não discute, não se justifica, ele apenas esfria. A conversa perde a alma, o olhar fica distante. Fisicamente ainda está ali, mas mentalmente já foi. E ela sente, mesmo sem entender por quê. O Sigma não precisa vencer discussões, ele simplesmente não entra nelas. Para ele, manipulação, por menor que seja, é uma linha que não se cruza. E se ele sentir, ele some, sem aviso, sem drama, sem fechar a porta. E isso confunde, até irrita, porque ela esperava reação emocional, confronto, explicação. Mas o que recebe é silêncio. E esse silêncio dói mais do que qualquer grito. O que parecia uma conexão vira uma dúvida. O que eu fiz de errado? Porque ele foi embora sem dizer nada. E sem entender, ela começa a procurá-lo. Porque quando alguém vai embora com dignidade,
não deixa feridas, deixa marcas, e essas marcas viram lembrança daquelas que ela não consegue parar de revisitar. Razão 3. Sua honestidade é tão brutal que machuca. Ela faz uma pergunta esperando uma resposta delicada, política, equilibrada, mas o que recebe é diferente. Uma verdade direta, sem filtro, sem floreios. O Sigma não tenta ferir, mas também não sabe fingir. Não enfeita o que pensa, não suaviza o que sente e não adapta as palavras para agradar. Ele fala o que é, como é, e isso, num mundo cheio de máscaras, incomoda, especialmente quem está acostumada com elogios vazios. Com o Sigma, não tem protocolo emocional. Ele prefere o silêncio à hipocrisia. E se falar, será com uma honestidade crua. Isso desarma, porque no começo, a sinceridade dele parece frieza, parece falta de empatia, parece rudeza. Mas com o tempo, aquela mesma verdade que doeu vira outra coisa: confiança. O Sigma não diz o que os outros dizem, diz o que os outros escondem. E mesmo que essa honestidade afaste no início, também gera respeito, porque ele não busca a aprovação, não tenta se encaixar, busca ser real. Ela pode até se ofender, se sentir exposta, desarmada, mas depois, ao lembrar, percebe uma coisa: ele foi o único que nunca mentiu. E essa verdade, por mais dura que tenha sido, foi o início de algo real, algo que não se baseia no que ela queria ouvir, mas no que ela precisava saber. Razão 4. Nada os impressiona, e isso as desarma. Ela diz algo esperando uma reação, um gesto de surpresa, um sorriso de aprovação, uma frase que confirme que conseguiu impressioná-lo. Mas tudo o que recebe é um olhar calmo, uma resposta neutra, nada exagerado, nada fora do lugar. Numa cultura onde a validação é automática e o entusiasmo é distribuído como brinde, o Sigma parece frio. Não porque ele seja, mas porque sua reação não depende da expectativa do outro, e sim do que ele realmente sente. Ele não exagera, não dramatiza, não diz incrível se não acha incrível, porque sua admiração não é gratuita e quando acontece, é real. Isso confunde, porque muitas mulheres estão acostumadas com uma overdose de atenção, com homens que aplaudem qualquer coisa só para se aproximar. Mas o Sigma não se move por necessidade. Ele se move pela verdade. E essa calma, esse autocontrole, essa ausência de empolgação forçada, pode parecer indiferença, como se nada fosse suficiente, como se ela não estivesse à altura. Mas o que ela ainda não sabe é que quando ele realmente se impressiona, quando suas palavras quebram a serenidade dele, quando ela consegue provocar uma reação autêntica, esse momento vale mais que 1000 elogios vazios. Porque não vem da vontade de agradar, mas de uma conexão profunda com o que o tocou de verdade. E isso, no final, não só a desarma, a faz querer mais. Razão 5. São um completo enigma emocional. Ela o observa, procura sinais, expressões que revelem o que ele sente, pensa, quer, mas não encontra nada, nada de emoção exagerada. Nenhum gesto óbvio, nem aquele teatro facial que a maioria dos homens faz sem perceber. Com o Sigma, tudo é controle, nada escapa se ele não quiser. E essa ausência de pistas deixa ela desconfortável. A maioria das pessoas é um livro aberto. Falam com o rosto, o corpo, os gestos. O Sigma não. O mundo emocional dele é blindado. Não por frieza, mas porque ele não precisa se expor para se validar. E isso desestabiliza. Ela sente que está diante de alguém que não pode decifrar. Isso a frustra. Faz com que se sinta vulnerável, jogando de cartas abertas enquanto ele esconde as dele. Ela não sabe se está sendo analisada ou apenas observada. Não entende se ele está interessado ou só sendo educado. E essa dúvida vira tensão. O que parecia distância emocional
vira um mistério que ela precisa resolver. Porque enquanto todos se entregam fácil, ele permanece intacto, como uma porta trancada, sem chave à vista. E é aí que começa a obsessão, porque o ser humano não deseja o óbvio, deseja o que não consegue entender, e o Sigma, sem querer, vira essa pergunta sem resposta. Razão 6. Não distribuem elogios, fazem com que eles tenham valor. Ela espera o elogio, um comentário sobre sua aparência, seu jeito, sua presença. Está acostumada a receber sem esforço. 5 palavras doces e o gelo quebra. Mas com o Sigma, o silêncio continua. Ele a escuta, a observa, a analisa, mas não diz nada, não solta frases vazias, não repete o que ela já ouviu 1000 vezes. E isso a confunde. Ela se pergunta se não agradou, se não chamou a atenção, ou se ele simplesmente não se importa. Mas a verdade é outra. Ele não elogia por hábito, não busca a aprovação, não tenta agradar com palavras ensaiadas. Para o Sigma, um elogio precisa ter peso, tem que ser verdadeiro, merecido, preciso. Não faz parte de uma tática, é uma expressão genuína, por isso é rara. Essa escassez de validação cria um vazio, uma inquietação que parece rejeição, mesmo que não seja. Ela começa a se esforçar mais, quer se destacar, e sem perceber, ele já está na cabeça dela. Quando o elogio finalmente vem, é curto, direto e vai na alma, e esse momento vale mais do que todos os elogios genéricos que ela já ouviu, porque foi um reconhecimento real, não uma técnica. O Sigma não diz o que todos dizem, e por isso, quando fala, cada palavra deixa marca. Ele não distribui elogios. Ele os transforma em algo inesquecível. Agora você entende. O que muitas mulheres odeiam no começo num homem Sigma não é arrogância, não é frieza, é liberdade, é autenticidade, é força emocional sem precisar de validação. E isso, num mundo onde todos tentam agradar, assusta. Porque o Sigma não se adapta ao que esperam dele. Não muda para se encaixar, não se rebaixa para pertencer. Ele simplesmente é. E isso quebra padrões, mas também deixa marcas. Hoje te mostrei o que incomoda no começo, mas que no fim atrai sem volta. Porque o homem Sigma não quer ser lembrado. E talvez por isso ele nunca seja esquecido. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sentiu isso. Então inscreva-se no canal agora mesmo e não perca o próximo vídeo que já está te esperando. Acredite, você não vai querer ficar com a dúvida.